A levedura é quase sempre um dos insumos mais caros da cerveja, especialmente quando falamos de cervejas lager, em que vai uma quantidade maior de leveduras e as leveduras costumam custar um pouco mais. E é natural que o cervejeiro faça uma pergunta, né, a si mesmo: será que eu preciso colocar tanta levedura assim? Para você calcular a quantidade de leveduras não é tão difícil assim, é o que eu vou te mostrar hoje aqui. Uma forma simples e prática, rapidinha para você calcular a quantidade exata de leveduras que você precisa para a sua cerveja. Quer aprender sobre isso? Então fica comigo até o final do vídeo e bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja, você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples, prático, sem complicações, direto ao ponto. Esse tema foi levantado na nossa live de quinta-feira passada, o link eu vou deixar aqui da live completa se você quiser ver, sobre taxa de inoculação, especialmente para cervejas high gravity, aquelas em que a densidade inicial é muito alta. E eu fiz uma explicação até que ficou bem bacana, né, a explicação. Porém, eu notei depois, reassistindo, né, o vídeo da live, que durante as explicações na planilha, quando fui fazer o cálculo, o áudio ficou cortado. Foi uma falha minha aqui e eu resolvi refazer então a aula, né, desse vídeo, para que ficasse no canal uma explicação com detalhes de como calcular de uma maneira fácil a quantidade de leveduras necessárias para sua cerveja. Então hoje eu vou retomar esse assunto, fica fácil aqui para você poder resgatar esse cálculo. E antes de continuar, é claro, eu preciso te falar do nosso curso de elaboração de receitas de cerveja, que é um curso completo para elaborar receitas de cerveja. Não é um curso de software, um curso de Beersmith e Brewfather. É um curso para quem quer entender como que se pensa uma receita de cerveja, poder fazer ela na sua cabeça antes de lançar no software. Até porque o software de elaboração de receitas, um Beersmith, por exemplo, um Brewfather, eles não elaboram receitas de cerveja. Eles são como calculadoras. Você tem que informar o que você quer colocar na sua cerveja e ele vai te devolver o cálculo de como que ficaria a cor, o teor alcoólico e tal. Mas se você não sabe o que lançar, quais são os parâmetros, quais são os critérios de seleção dos insumos, quais são as técnicas necessárias para a sua cerveja, o software não vai te dizer. Então, a elaboração de receitas vem da cabeça do cervejeiro e o nosso curso é sobre isso. O link está aqui na descrição. Também preciso falar rapidinho da nossa mentoria para cerveja. Se você quer ter um contato direto comigo para tirar dúvidas sobre as suas produções, sobre as suas técnicas, trocar ideias comigo e com mais pessoas que estão no grupo de mentoria também. Não é um grupo de WhatsApp, tá? É um grupo no Discord. Eu vou deixar o link aqui também, caso você queira participar. É baratinho, é menos de R$1 por dia. E também, se você quer nos apoiar no canal do YouTube, tem a opção aqui de você ser membro, se tornar membro do canal. Tem várias opções, como está sendo mostrado para você agora aqui na tela. Você pode escolher para você nos apoiar de várias maneiras e ter aí algumas recompensas. Bora lá para o tema do vídeo então. Decidir a quantidade correta de levedura que precisamos para uma determinada cerveja pode parecer algo trivial, né? E a gente está acostumado a fazer cálculos em termos de quantos pacotinhos de levedura a gente precisa, né? Tem até um outro vídeo no canal aqui, vou deixar linkado, para você ter uma noção meio rápida, assim, meio rasa, na verdade, né? De quantos pacotinhos você precisa para fazer uma cerveja ale, para fazer uma cerveja lager, tá? Mas se você quiser fazer um cálculo mais preciso, esse vídeo é para isso, tá bom? Antes de te mostrar o cálculo, efetivamente, eu preciso te fazer uma introdução para você saber da onde que vem tudo que eu tô falando aqui e qual a importância desses parâmetros. Se você quer ir direto para o cálculo e ver a planilha, pode pular aqui para o minuto que está sendo mostrado no vídeo aqui e você vai direto para a planilha. Mas é importante você saber o porquê das coisas. Por isso, vai aqui uma breve introdução. Então, para começar a pensar uma fermentação, temos que saber que fermentar, basicamente, é consumir açúcares. Consumir açúcares e transformá-los em álcool, gás carbônico, ésteres e outros componentes da cerveja, certo? Mas, basicamente, o que vamos nos ater aqui para fazer o cálculo é consumo de açúcares, tá? Metabolização dos açúcares. Então, eu preciso saber, em primeiro lugar, quanto açúcar eu terei para ser metabolizado, para depois saber quanta levedura eu preciso. Pense que também as leveduras são mini trabalhadores, mini ajudantes seus que você vai colocar dentro do teu fermentador para realizar esse trabalho que é transformar açúcar
em álcool, gás carbônico e etc. Então, se você só pensar nessas duas coisas, né, que fermentar é consumir açúcar e que levedura, cada uma delas, cada célula é um ajudante seu, um mini trabalhadorzinho que você vai colocar lá, fica mais fácil de fazer algumas analogias. Então, ok, nós precisamos saber quanto de açúcar no total nós temos para ser fermentado. Um jeito fácil de saber é saber quanto de açúcar nós temos por litro de cerveja e depois nós vamos ter a quantidade total sabendo quantos litros de cerveja nós vamos fazer, multiplicando um pelo outro, tá? A medida de concentração de açúcar em 1 litro de cerveja se dá por uma unidade de medida que chamamos de graus Plato. Né? Não é tão comum para cervejeiro caseiro utilizar essa medida. Nós utilizamos mais a medida de densidade específica, aquela do densímetro mesmo. Né? A gente faz uma inferência indireta pela densidade da cerveja, porque a gente sabe que se um determinado mosto cervejeiro tem ali 1,040 de densidade inicial, a gente sabe que aquele 0,40, né? Tirando 1 é a água, né? A água pesa 1. Né? E aquele 0,40 que nós adicionamos é açúcar. Para transformar para graus Plato, que é o que tem nessa fórmula de cálculo que nós vamos fazer, a gente pode fazer uma continha simples aqui, que não é uma conta exata, precisa, mas é uma conta de padaria que nos ajuda, cervejeiros aqui, a ter resultados de uma forma bastante rápida aqui, que é dividir esse 0,40 do nosso exemplo por 4, ou seja, cada grau Plato são 4 pontos nessa escala de densidade específica. Então, um mosto que tenha a densidade específica de 1,004 é muito próximo de 1 grau Plato. Se for 1,008, ele tem 2 graus Plato. Se for 1,012, 3 graus Plato. E por aí por diante, né? Se for lá para 1,040, nós temos um mosto de 10 graus Plato. Então, explicando aqui o que é graus Plato e como que a gente pode fazer uma conversão rápida, bem aproximada, para converter assim de densidade específica do densímetro para graus Plato, porque vamos precisar disso aí na nossa fórmula mais adiante. Então já sabemos o que são os açúcares da cerveja e como transformar a densidade que nós temos ali do nosso mosto em graus Plato. Agora nós precisamos saber de outra informação importante. Quanto de levedura é necessária para fazer a fermentação bacana de uma quantidade de mosto, né? Independente da sua densidade. Para cervejas ale, é comum que a gente considere que precisamos de 0,5 até 0,75 milhão de células, ou seja, de leveduras individualmente, de células, para cada 1 ml de cerveja, não é 1 litro, para cada 1 ml de qualquer mosto, não, para mostos de 1 plato. Então, resumindo aqui, para eu fazer a fermentação de apenas 1 ml de um mosto de apenas 1 grau Plato, eu preciso de 0,5 a 0,75 milhão de células. Então, agora basta eu fazer a multiplicação da quantidade de litros que eu tenho em ml, pela quantidade de platos que eu tenho no meu mosto e pela dosagem que eu quero. Se eu quero mais perto do 0,5 milhão de células ou se eu quero mais perto do 0,75 milhão de células. Tá, mas como que eu escolho se eu quero ficar mais na parte da faixa mínima ou na faixa máxima? Aí depende se você quer uma cerveja que tenha mais esterificação ou menos esterificação. Tá? Se você quer fazer uma cerveja extremamente neutra em termos de fermentação, eu preciso que ela tenha baixa esterificação, ou seja, eu vou ficar mais na faixa máxima, mais perto do 0,75. Se eu quero uma cerveja com bastante esterificação, por exemplo, vou fazer uma Weissbier, eu quero aquele aroma da Weissbier de banana, que são os ésteres dela bem pronunciados, eu posso trabalhar mais perto do 0,5. Tá bom? Se eu quero fazer uma outra cerveja, uma cerveja belga, e quero os ésteres dessa fermentação, quero que a fermentação seja bem presente na formação de aromas da minha cerveja, eu vou querer bastante ésteres, eu vou trabalhar na faixa mínima ali, 0,5, 0,6. Se eu quero uma cerveja extremamente neutra, em qualquer caso de uma cerveja neutra, eu vou fazer uma American IPA e eu não quero que a fermentação esteja participando dessa formação de aromas, quero que o lúpulo brilhe, então eu vou trabalhar numa faixa máxima, 0,7, 0,75. Beleza? E para cervejas lager, nós consideramos essa taxa de inoculação o dobro. Então, nós vamos trabalhar ali com a faixa de 1 a 1,5 milhão de células por ml por graus Plato. Vamos para agora a nossa planilha de cálculo para
ficar isso mais palpável. Então, já conhecemos todos os parâmetros para a gente poder fazer o nosso cálculo. Vamos para a nossa planilha. Eu vou abrir aqui uma planilha do Excel para fazer um cálculo bem simples. Vocês vão ver que são poucos parâmetros, poucas etapas, a gente vai saber a quantidade de células, tá bom? Então, vamos abrir o Excel, vou fazer junto com vocês aqui, tá? Vou abrir aqui para ter um espacinho. Vamos lá. Quais são os 3 parâmetros que a gente detalhou agora há pouco? O primeiro deles é a quantidade de cerveja, tá bom? Quantidade de mosto, na verdade, né? Quantidade de mosto. Quantidade de mosto. Vamos colocar aqui, para o nosso exemplo, 20 litros de mosto, tá bom? Lembrando que na nossa fórmula nós vamos trabalhar em ml. Então, eu vou colocar aqui 20 litros em ml. Serão 20.000 ml, ok? Então, 20.000 ml, tá bom? 20 litros de cerveja ou 20.000 ml. Segundo parâmetro, nós precisamos informar para a fórmula qual a concentração de açúcares nesse mosto. Lembrando que eu dei a explicação anterior, aqui que nós vamos trabalhar com essa informação na unidade de medida graus Plato. E lembrando que 1 grau Plato é o mesmo, ou muito próximo, né? Volta na explicação aqui se você quiser ver de novo, né? No vídeo, na parte anterior do vídeo. 1 grau Plato é muito próximo de 1,004. 4 pontos na escala de densidade. 1,004, 1 grau Plato. 1,008, 2 graus Plato. E por aí vai, tá bom? Então, vamos colocar no exemplo aqui uma cerveja de 1,048 de densidade, tá bom? 1,048, que já daria uma cerveja ali de entre 4,5% a 5% de álcool, dependendo para fermentar, né? Então, 1,048 dividido por 4 vai dar 12 graus Plato. Vamos aqui para o nosso exemplo, então. 12 graus Plato. Então, aqui, concentração do mosto, né? Em graus Plato. Então, 12 graus Plato, vamos colocar aqui a unidade de medida, graus Plato, beleza? Que é o mesmo que 1,048, tá bom? Em densidade. Terceiro parâmetro e último é como que a gente quer fermentar essa cerveja, tá? Se a gente quer uma fermentação mais neutra em termos de fermentação, de ésteres de fermentação e tudo mais, eu vou ter que trabalhar na faixa máxima de inóculo, como eu falei na explicação anterior. A faixa máxima de inóculo para uma cerveja ale, que a gente considera, é de 0,75 milhões de células por ml por grau Plato, né? E a mínima é de 0,5 milhões de células por ml por graus Plato. Então, se eu quero fazer uma cerveja bem neutra em termos de fermentação, eu vou trabalhar na faixa máxima. Se eu quero bem esterificada, né? Pouco neutra, bem esterificada, eu vou trabalhar na faixa mínima, ou eu posso trabalhar ali no meio, pegando um meio termo, tá bom? Vou fazer aqui inicialmente com meio termo, tá? Vou fazer com uma atenuação não, com uma esterificação média, tá bom? Nem neutra, nem muito baixa. Vou trabalhar na faixa do 0,65, então, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, então, taxa de inóculo. Taxa de inóculo, vou colocar 0,65, que não é o 0,5 e não é o 0,75. Fica ali mais ou menos no meio, né? Então, aqui seria milhões de células por grau Plato. Beleza? Por grau Plato não. Por ml por grau Plato. Para ficar certinho aqui, tá bom? Então, aqui já temos todos os parâmetros que a gente precisa, né? Agora, para a gente saber quanto de célula a gente precisa no total, o que eu tenho que fazer? Só multiplicar um pelo outro. Facinho assim. Então, vamos aqui. De novo para a planilha. Colocar aqui embaixo. Então, células totais que eu preciso, tá bom? Células totais vai ser igual a quantidade de cervejas em ml multiplicado pela densidade desse mosto em graus Plato, né, pela concentração em graus Plato, e multiplicado pela taxa de inóculo que eu escolhi, dependendo do perfil de fermentação que eu quero para essa cerveja. E eu tenho aqui 156 mil o quê? Milhões de células. Ok, mas fica estranho falar assim, mil milhões, né? 156 mil milhões. O que são 1.000 milhões? 1.000 milhões são bilhões, tá certo? Então, a gente pode dividir por 1.000 aqui para a gente tratar em termos de bilhões de células. Então, vou só colocar aqui na linha de baixo, fazer uma divisão por 1.000 aqui. Então, vou dividir esse resultado por 1.000.
E a gente tem aqui o resultado em bilhões de células, né? Só para ficar mais fácil. Bilhões de células. Então, para fermentar 20 litros de cerveja com uma densidade inicial de 1,048 ou 12 plato, que é a mesma coisa, ou muito próximo, né? E uma taxa de inóculo mediana, não está nem no máximo ali para ter uma cerveja totalmente neutra de fermentação, nem mínima para ter uma cerveja bem esterificada, está no meio termo ali. Eu preciso de um total de 156 bilhões de células. Ok, tem esse número, mas como que eu uso esse número, né? Muito fácil. Basta você saber que um sachê de levedura seca, mas as líquidas também em geral são vendidas com mais ou menos essa mesma quantidade de células viáveis. Um sachê vem com 200 bilhões de células, é o que os fabricantes garantem, né? 200 bilhões de células. Na verdade, vem até com um pouco mais, porque eles colocam um excedente ali para ela aguentar o tranco, né? Mas se a gente considerar 200 bilhões por pacotinho, significa que um pacotinho que tem 200 bilhões é mais do que suficiente para fermentar 20 litros de cerveja com 2 graus plato, tá? Nesse perfil de fermentação que eu escolhi, com a taxa de inóculo 0,65. Mas agora vamos brincar com a planilha. Mas e se eu quiser essa cerveja com perfil de fermentação mais neutro, né? Aquele exemplo que eu dei antes, eu vou fazer uma IPA e eu quero deixar o lúpulo brilhar, eu não quero interferência de éster de fermento ali junto com o meu lúpulo. Até que pode ser interessante, mas na minha IPA eu não quero, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou mudar a taxa de inóculo aqui, vou jogar lá pro teto, pro máximo, que é 0,75. Vamos ver como que vai ficar? Aí eu preciso de 180 bilhões de células. Eu ainda consigo, com apenas um pacotinho, fermentar de boa. Mas eu vou fazer high gravity. Essa minha IPA ela vai ter um teor alcoólico mais alto do que esse que eu estou projetando aqui inicialmente na minha planilha. Então eu vou começar com 1,068. É uma high gravity já, né? 1,068 vai dar 17 graus Plato. É isso? 17 graus Plato. Então 1,68 dividido por 4, 68 vai dar 17 graus Plato, tá? E eu vou trabalhar aqui com uma taxa de inóculo bem alta. Eu preciso de 255 bilhões de células. Aí, um pacotinho já não vai mais ser suficiente. Eu vou precisar colocar o segundo pacotinho, tá? Ah, mas eu quero trabalhar com pacote. Então, que perfil que eu vou ter aqui de fermentação? Vamos brincando aqui. Vamos voltar para o 0,65 ver o que acontece. 221 bilhões. Vamos aqui para o mínimo, 0,5. 170 bilhões, 0,55. 180,6, então. Ó, para uma cerveja de high gravity, 17 graus Plato, para fazer com apenas um sachê, que é 200 bilhões de células, aqui 204 bilhões, né? Eu vou ter um perfil de fermentação esterificado. Eu vou ter ali uma quantidade de leveduras um pouco baixa para uma cerveja de fermentação neutra. Então, eu tenho que saber que eu vou ter uma interferência de fermentação ali interessante. E quando se trata de high gravity, eu tenho que considerar também que não é só esterificação, tá? Essa fermentação vai começar um pouco arrastada se eu não fizer uma boa hidratação dessa levedura. Então, tem vários parâmetros para serem cuidados quando se trata de high gravity, mas falando apenas de taxa de inóculo e perfil de fermentação, vamos ficar aqui num perfil de cervejas que o pessoal faz mais comumente, até ali 14 plato. 14 plato vai dar ali 1,052, né? 1,050, não, 14 plato vai dar 1,054, salvo engano, né? Aqui, ó, 14 plato, eu consigo fazer com uma taxa de inóculo maior. Ó, 200 bilhões, 210 bilhões, então fica tranquilo, tá? Para eu fazer uma cerveja de até 1,052, 1,054, vamos falar assim, eu consigo trabalhar bacana com um sachê de levedura para cervejas ale. E agora vamos fazer um exemplo com cerveja lager, lembrando que a taxa de inoculação para cerveja lager vai ser o dobro da cerveja ale, ou seja, vai ser a faixa mínima de 1 milhão de células por ml por grau Plato até 1,5 milhão, de 1 a 1,5 milhão, beleza? Então, basta a gente mudar aqui a nossa taxa de inóculo na fórmula. Então, vamos começar aqui com a taxa mínima, que é 1 milhão de células, né? Então, para essa mesma cerveja, eu já vou precisar de mais um pacote, né? Para 14 graus Plato, ok. Para
eu trabalhar com a taxa mínima, ok? Então é uma cerveja lager que não vai fermentar tão neutra. Quando eu faço lager é porque eu quero uma cerveja mais neutra, né? Então vamos trabalhar na faixa máxima aqui para comparação, né? Eu já vou precisar de 420 bilhões de células, ou seja, 2 pacotinhos de levedura. 2 pacotinhos vai ter aproximadamente 200 bilhões em cada um, até mais, um pouquinho mais, então vai cobrir os 400 bilhões em cada, no total, né? 200 bilhões por pacote, 400 bilhões em 2 pacotes. Então eu preciso, para 20 litros, 2 pacotes de levedura. E então é daí que vem aquela conta, que a gente faz aquela conta simples de quantos pacotinhos de levedura para cada 20 litros de cerveja, né? De um pacote para cada 20 litros de cerveja ale ou 2 pacotes para cada 20 litros de cerveja lager, né? Vem daí esse cálculo. E aí, cervejeiro, gostou dessa maneira de calcular a quantidade de células, quantidade de levedura para a tua cerveja? Sabia que era tão simples? Então, se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa aí seu like para ajudar que esse vídeo seja espalhado para mais cervejeiros. Clica no sininho para você receber as notificações toda vez que tem um vídeo novo no canal. E também deixa aqui seu comentário se você curtiu. Escreva aqui se você já sabia fazer esse cálculo, se tem alguma história sobre inoculação de levedura para contar para a gente. Põe aqui, se ficou alguma dúvida também, teria muito prazer em responder. No mais, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Bora fazer cerveja?